poderoso em Deus. Mas algo que eu quero trazer para todos nós, para este novo tempo, eu queria dar uma sacudida missionária em você. Quantos querem chegar no céu e apresentar diante de Deus os seus frutos? Porque Deus não vai cobrar quanto tempo de louvor você ministrou, quanto tempo você tocou, quantas pregações você pregou, quanto tempo de dedicação você teve na palavra. Deus não vai cobrar nada disso. A única coisa que Ele vai chegar para nós é dizer: onde estão os seus frutos? As pessoas que passaram pela sua vida, pelas oportunidades que eu lhe entreguei, onde elas estão? E veio ao meu coração essa palavra: eu entendi. Eu entendi o que? A necessidade de fluir na dimensão do meu propósito. De que eu quero fluir na dimensão do meu propósito. Alguém quer isso mesmo, de fato, de verdade? Porque o homem só será satisfeito, só será pleno, se ele estiver debaixo daquilo que foi chamado para fazer. A satisfação desse homem é para isso. A utilidade desse microfone, se eu pego esse microfone aqui e o coloco em outro lugar, ele perde a sua utilidade. Se eu pego esse microfone e uso como aquela vassourinha de vaso sanitário, eu vou estragar o propósito pelo qual ele foi criado. Estar em um outro ambiente, fazer uma outra coisa que não foi aquilo que Deus determinou para você, é estragar o propósito pelo qual você foi criado. E eu pensei nisso, eu disse: meu Deus, eu vou para o texto quando Deus me chamou para o ministério. Embora já saiba o capítulo todo de cor, mas todas as vezes que eu olho para esse texto, eu observo algo diferente nele. Essa passagem que eu recebi da parte de Deus, eu tinha acabado de sair da igreja batista e me envolvi espiritualmente numa igreja pentecostal, e eu comecei naquela busca de Deus, de querer de Deus, de querer de Deus, e em menos de 15 dias eu mergulhei em experiências sobrenaturais em Deus. Porque um jovem de 20 e poucos anos, na sexta-feira à noite, numa cidade litoral, o que é que ele faz? Sextou. O que é que ele faz? Mas eu ficava em casa, morava sozinho. E um jovem que mora sozinho, eu me converti da água para o óleo, né? Nem para o vinho, que água e vinho se misturam. Eu tinha uma necessidade, uma sede de Deus. E toda sexta-feira eu chegava em casa e fazia uma vigília sozinho. 20 e poucos anos. E nessa busca, acabei convidando uma outra pessoa, que era primo da pastora, que era crente há mais tempo. Na verdade ele nasceu dentro da igreja, para estar comigo nessas vigílias. E ali tivemos momentos fantásticos, de cair o poder de Deus, sozinho, de passar 40 minutos desacordado ali no Espírito, só bebendo do Espírito, só chorando na presença de Deus, e viramos a noite. Até que um dia eu estava, depois de ter essas experiências sobrenaturais, e depois de ter essa experiência sobrenatural na sexta noite, depois de intensificar essa experiência no domingo pela manhã na escola bíblica dominical e no culto à noite, eu cheguei em casa no domingo à noite, bêbado. E aí da igreja para minha casa era perto, era como se daqui da casa da igreja ali para a casa do Tiago e da Márcia. E eu com uma Bíblia Thompson, porque quando eu me converti eu ganhei uma biblinha desse tamanhozinho. Não, eu sou crente, quero uma Bíblia grande. Pastor, mas tem alguma coisa a ver? Não, eu queria mostrar para todo mundo que eu era uma nova. Eu com minha Bíblia Thompson debaixo do braço, fui embriagado para minha casa. E sem saber o que estava acontecendo, eu disse: Deus, o que é que está acontecendo comigo? Eu não estou sabendo. Eu praticamente novo crente, tinha o que? 7 meses que eu tinha me convertido. O que está acontecendo que eu estou ficando doido?
essas loucuras que eu estou vivendo, estou ficando chapado. E eu profetizo que você sairá daqui um crente chapado, embriagado no poder do Espírito. E quando eu cheguei em casa, depois ali, eu não conseguia dormir, eu sentado na minha cama, solteiro, 20 e poucos anos, era bonitão, cabeludo, saradão. Por que vocês estão rindo, gente? Eu não contei nenhuma piada. Eu sentado na cama, eu disse: o que é que está acontecendo comigo? E naquele momento eu não tinha uma experiência de ouvir a Deus, mas alguma coisa dentro de mim disse: pegue a Bíblia que eu vou falar com você. Eu sabia que era isso. Eu disse: eu não quero saber de Bíblia, eu estou ficando doido. Desde sexta-feira eu estou chapado, eu estou ficando doido. A voz insistiu: pegue a Bíblia que eu quero falar com você. E quando eu peguei a Bíblia, que eu abri a Bíblia, estava ali o texto de Isaías 6. E eu, novo crente, não sabia o que era aquilo. E na segunda-feira me arranjaram um gabinete com um pastor. E eu chego no gabinete com o pastor, e foi um gabinete chapado. Terminei o atendimento com o pastor, eu terminei no chão. O gabinete começou 3 horas da tarde. Eu saí dessa chapação 9 horas da noite. E aí no final eu disse para ele sobre o que tinha acontecido. Ele disse: você não sabe o que está escrito no texto de Isaías 6? Eu disse: não. Ele disse: você tem um chamado, você vai ser um pastor. E eu não sabia o que era. Eu disse: amém, tudo bem. Mas não é porque eu recebi essa palavra que queria ser pastor que eu fui continuar na minha busca, porque eu tinha sede. Chegava do trabalho 11 horas da noite, saía às 7 da manhã, chegava 11 da noite. E o que eu fazia quando chegava? Sentava em frente à televisão, pegava os materiais da apóstola Valnice, e com meu videocassete eu transcrevia todos os estudos dela. E o primeiro estudo que eu transcrevi foi cura interior, com 27 VHS de 3 horas de duração. E transcrevi tudo na mão. E à medida que eu fui transcrevendo, as curas iam acontecendo na minha vida. E esse texto de Isaías foi para mim algo muito forte. Mas essa manhã eu queria que vocês caminhassem comigo de pensar que o propósito, para que ele seja assertivo, efetivo, ele tem que ser da dimensão do céu para a terra e não da terra para o céu. Por isso que eu sempre falo que antes de você saber o propósito, você tem que saber primeiro a sua identidade. Porque quem te criou, quem te formou, eu me conecto com o céu, e o céu trará para mim aquilo que é para eu fazer. Eu sei quem eu sou, e a partir do que eu sou, eu vou fazer aquilo que eu devo fazer. Entender que todos nós, quem aqui é filho de Deus? Tem gente que ficou de boca fechada. Quem aqui é filho de Deus? E como filho de Deus, você deve entender que toda a conexão do seu propósito, ela parte do céu para a terra. Ou seja, o nosso Deus é um Deus de propósito, e tudo que Ele criou está baseado neste destino profético. Diga tudo. Você sabia que até a igreja que Deus te trouxe faz parte do seu propósito? Você sabia que talvez até essa pessoa que está sentada do seu lado faz propósito de Deus na sua vida, faz parte desse propósito? Você sabia disso? Então entenda que todo propósito aqui na terra, ele iniciou no coração de Deus. Você pode dizer isso? Vamos dizer de novo, vamos lá, diga para eu ouvir, principalmente lá os do fundão, os da cozinha, vai. Eu vou dizer de novo, que a cozinha ainda está chegando lá a mensagem. Todo propósito aqui na terra iniciou no coração de Deus. Todos juntos, vamos lá. Se você sabe que o Renato ali tem algo que você precisa,
Você vai fazer vistas grossas para o Renato? Você vai não intensificar a sua relação, o seu relacionamento com o Renato? Sim ou não? Hein? Se eu sei que ele tem algo que eu preciso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar primeiro conexões. Não é isso que os empresários do network estão procurando fazer? Criar conexões, para que essas conexões nos ajudem no cumprimento do nosso propósito. Se eu sei que Deus tem a chave, presta atenção nisso, queridos. Se eu sei que Deus tem a chave para o meu propósito, o que me resta? Me conectar intensamente, profundamente com Ele, porque quanto mais eu me achego a Deus, mais de Deus eu terei. Toda pessoa diz: pastor, eu não sei qual é o meu propósito, você pode me ajudar? Eu falo: não, você veio na pessoa errada, porque o que eu preciso está nas mãos do Renato. Se eu vou para as mãos do Gabi, mas se eu sei que está nas mãos certas, que eu sei que está nas mãos de Deus, eu vou procurar nas mãos de Deus. Tem uma frase de John Piper, que é um escritor também, pastor americano, que eu queria que vocês entendessem a primeira expressão dessa frase. Ele diz assim: as missões não são alvo fundamental da igreja. Pode dizer isso? Aí ele diz: a adoração é. Aí você para pensar: uai, John Piper está dizendo que nós não devemos fazer missões, que nós devemos adorar a Deus, ficar preso num determinado lugar e estar ali cantando. É isso que ele está dizendo? Presta atenção no que ele termina de dizer. As missões existem porque não há adoração. E ele continua dizendo: a adoração é fundamental, mas não as missões, porque Deus é essencial, não o homem. Mas o que John Piper está querendo dizer para nós? Ou seja, para que haja adoradores na terra, nós que somos adoradores precisamos ir atrás de outras pessoas para que elas se tornem adoradores. É isso que John Piper está dizendo. E é aí que está a nossa tarefa: ir ao encontro dos homens para que eles se convertam e se transformem em adoradores. Até porque a primeira coisa que devemos ser, queridos, é um adorador. Quando você olha no decálogo, nos 10 mandamentos lá, a primeira coisa que Deus dá para gerações futuras, Deus institui que devemos amá-lo acima de todas as coisas. Ou seja, a adoração é amar a Deus antes de amar o próximo. Eu devo amar a Deus. E porque eu amo a Deus, eu irei ao encontro daqueles que estão perdidos, para que estes se transformem também em adoradores. Alguém já ouviu falar em David Livingstone? Um grande homem de Deus, que era médico e que se dedicou à medicina, fazendo missões na África. Ele deu sua vida por missões. Era um grande médico. E no fim da sua vida, ele pega a febre amarela. E ali houve complicações nessa enfermidade, e ele acabou morrendo. E encontraram o seu corpo em cima de uma cama, de joelhos. Provavelmente ele estava orando. E é interessante que o povo ali da África, porque Livingstone era da Inglaterra, o que eles fizeram? O corpo deveria ser levado para a Inglaterra, mas o povo disse: permita-nos que o coração dele fique conosco, porque ele derramou seu coração na África. Porque queremos enterrar o que existia de mais sagrado na vida de Livingstone, que era o seu coração. E a gente olha para essa história. Livingstone, ele traz uma frase que impacta até hoje o mundo missionário. Ele diz que Deus teve um único filho. Repete isso comigo. De novo, vai. Olha para mim e diga. De novo, vai. Sabe o que diz o restante da frase? E Deus fez dele um missionário. Deus não fez dele um grande médico. Deus não fez dele um grande advogado.
Deus não fez dele um grande engenheiro, Deus não fez dele um grande professor, Deus fez dele um missionário. E o texto de Isaías 6, que é o texto que nós queremos hoje ministrar, a partir do versículo 5 diz: então eu gritei, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os meus lábios, por isso a culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me. E ele disse: vá e diga a este povo. Quando olhamos para esse texto, eu já ministrei esse texto algumas vezes, mas eu quero hoje levá-lo para uma nova vertente, para um novo caminho. Mas trazendo uma introdução aqui do contexto do que estava acontecendo ali, o registro do chamado de Isaías, o profeta, é talvez o mais dramático dos chamados do Velho Testamento. E ele aconteceu no ano em que o rei Uzias morreu. Quando que o chamado de Isaías aconteceu? Acompanhe comigo, isso é muito importante. Mas quem era Uzias? Uzias, ele morreu no século 8 a.C., foi um dos melhores reis que governou ali Judá. Ele não foi considerado como rei Davi, mas também ele não era conhecido pela corrupção que marcava os reis do norte, como Acabe. Eu não sei se você lê ali as histórias dos reis, e dá uma tristeza quando o rei estava muito bem, chega a fazer, mas ele se desviou dos caminhos do Senhor, não é assim? Às vezes dá uma raiva de você pegar, mas estava tão bom. Mas não era o caso de Uzias. Uzias se tornou rei aos 16 anos e reinou por 42 anos, e a Bíblia diz que Uzias começou o seu reinado de forma piedosa, fazendo aquilo que o segundo livro das Crônicas diz, no capítulo 26, versículo 4, o que era reto perante o Senhor. Levanta sua mão direita e diga: na minha vida, eu quero fazer o que é reto diante do Senhor. E ele buscou a Deus, diz Crônicas, e Deus o abençoou, e pela maior parte da sua carreira, Uzias foi reconhecido como um grande e amado rei. A Bíblia diz em Isaías 6:1 que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Nós temos algo que Deus sempre deseja formar em nós. É porque sempre quando a gente coloca uma expectativa humana, Deus sempre procura tirar o homem para centralizar a nossa expectativa nele. Porque Deus não dá a glória dele para ninguém. Porque era um bom rei, um maravilhoso rei. As expectativas, ao invés de buscarem a Deus, buscavam a quem? Ao rei. E quando Isaías, depois da morte de Uzias, foi ao templo, havia uma crise da soberania de Deus na terra. E também naquele momento estava uma verdadeira crise de soberania também naquele reinado, porque o rei poderoso, o rei bondoso, o rei abençoador também tinha morrido. E os olhos de Isaías foram abertos para ver o verdadeiro rei da nação a partir dessa experiência. E ele viu a Deus, o soberano, sentado em seu trono. Levanta sua mão direita comigo e diga: 2025 será um ano de grandes experiências com Deus. Mas quando nós olhamos para o contexto dessa visão celestial do profeta Isaías, em sua visão, o profeta Isaías avistou os serafins em cima de Deus, enquanto este se assentava entronizado no templo. E logo no versículo 3 tem um ponto crucial da visão de Isaías. É a canção que temos em tantas versões, canção dos serafins, que revela a impressionante mensagem do texto, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. A canção é a repetição de uma única palavra: santo,
Por que não disseram somente santo? Por que os serafins não cantavam apenas santo? A importância da repetição da palavra santo pode passar facilmente desapercebida. É um recurso bíblico encontrado na literatura hebraica, principalmente na poesia, para dar ênfase a algo que deve receber ênfase. E aqui na terra, dentro da nossa língua portuguesa, a gente entende que mencionar algo por 3 vezes pode ser considerado ao elevado grau de superlativo. Ou seja, aquela forma gramatical usada para indicar o grau mais alto de uma qualidade. Em Apocalipse nós temos um julgamento de Deus declarando: ai, ai, ai dos que moram na terra. 3 vezes. O superlativo de um cuidado, um superlativo de uma justiça de Deus que viria sobre a terra. E a Bíblia diz que Deus é santo, santo, santo. Quantas vezes? Deus é santo, 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 e não meramente santo, ou talvez santo, santo, mas Ele é 3 vezes santo. Isaías 6:5 diz: então eu disse, depois que eu vislumbrei tudo isso, depois que eu olhei para tudo isso, eu disse: ai de mim, eu estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ontem, quando eu cheguei de viagem, que eu estava pegando esse texto, eu pude encontrar aqui algo que eu não tinha percebido naquilo que foi a experiência de Isaías. Eu falarei disso daqui a pouco. Ao som da voz dos serafins, a Bíblia diz que as portas do templo tremeram. Mas eu diria, preste atenção nisso, me acompanhe aqui, queridos, não se disperse por nada, não converse sobre nada, simplesmente entre em conexão comigo. Mas não eram apenas as portas do templo que tremiam. O que também tremia era o corpo de Isaías. Quando viu ao Deus vivo, ele clamou: ai de mim. E esse clamor de Isaías soa estranho ao ouvido moderno. É raro ouvirmos alguém usar essa expressão ai hoje em dia, já que essa expressão é antiga e arcaica. Hoje talvez usamos meu Deus, e alguns ainda que precisam se converter dizem nossa. A expressão ai é um termo bíblico crucial que não podemos dar ao luxo de ignorar. A força total da exclamação de Isaías deve ser vista no contexto de um tipo especial de um discurso encontrado na Bíblia. É a boca do profeta que diz ai, como um anúncio de uma condenação própria. Quando ele diz ai, ele não diz ai da população, ai deste povo, ele está dizendo ai de mim. O uso de Isaías, o ai, foi algo extraordinário, que quando ele viu o Senhor, ele pronunciou o julgamento de Deus sobre si mesmo, dizendo ai de mim. Ele chamou a atenção, invocando a maldição de Deus sobre a sua própria cabeça. Meu Deus, ai de mim. Uma coisa é o profeta amaldiçoar alguém em nome de Deus, outra coisa totalmente é o próprio profeta proclamar a maldição sobre si, pela real condição em que ele se encontrava. E imediatamente após essa maldição de condenação, estão comigo, casa? Estão muito silenciosos. Imediatamente após essa maldição de condenação, Isaías clamou: eu estou perdido. Diga isso. Mas diga essa expressão como alguém que estava. Não, diga de novo, vai. Geralmente quando a gente diz, a primeira coisa que a gente faz: me ajuda, eu estou. Alguém perdido não tem luz. Alguém perdido não tem direção. Alguém perdido não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. Diga de novo agora, vai. E há uma tradução na Bíblia antiga que diz: eu vou perecendo. E
perecer significa acabar-se. Estou me esvaindo. Um súbito vislumbre de um Deus santo, e toda a autoestima de Isaías foi abalada. A súbita consciência de ruína estava ligada à boca de Isaías. Ele clamou: eu sou um homem de lábios. Ele não disse primeiro que o povo era, ele disse eu. Poderíamos ter esperado que ele dissesse: eu sou um homem de lábios impuros, ou sou um homem de pensamentos impuros, ou sou um homem impuro. Em vez disso, ele clamou a Deus, e ele chamou a atenção imediatamente para a sua boca. De fato, ele disse: eu tenho a boca suja. E por que dar ênfase à sua boca? Olha para cá. E Isaías se tornou um profeta. E qual é o veículo de comunicação do profeta? Ei, prepare-te. Deus vai trazer brasas para tocar em áreas da sua vida que estão impedindo você de cumprir o seu propósito. Essa perturbação que Isaías sofreu o levou à percepção. Ele reconheceu que não só era um dilema quando ele exclamou: eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele entendeu que toda a nação estava infectada de pessoas de boca suja. E aqui está aquilo que eu nunca tinha percebido. Olha para cá. Deus o leva a essa experiência para além da sua transformação pessoal. Deus o faz entender que o problema que estava acontecendo, que por mais que ele fosse aquele que seria sarado pelos seus lábios, limpo, purificado pelos seus lábios, existia uma nação em que ele deveria chorar por ela e ser instrumento de Deus para proclamar a palavra, para que eles também fossem purificados. Ou seja, naquilo que eu serei impactado, Deus me usará para... naquilo que eu sofrerei de transformação, Deus me usará para transformar alguém. Por isso, ao invés de você murmurar do que está acontecendo, diga: Deus, o que é que eu posso aprender com isso? Porque passarão pessoas por mim para aprender aquilo que o Senhor está me ensinando. E saiba que a sua legitimidade para ajudar tais pessoas depende do seu sim, depende do seu eis-me aqui. Depende de você dizer para Deus: Deus, trabalha nos outros, não, trabalha em mim. Sou eu quem precisa, porque eu quero ter legitimidade para ir ao encontro daqueles que precisam e ajudá-los na sua necessidade. Deus nunca vai trazer um problema seu para colocar você numa vergonha. Deus vai trazer o problema para dizer: ei, eu permiti que isso acontecesse para que você pudesse ajudar a tantas pessoas que passarão pela sua vida, e que você será instrumento de transformação da mesma maneira que eu fiz, eu transformei a sua vida. Estão entendendo? Ele viu como estava contaminado a si mesmo e a todos. E Isaías explicou o ocorrido dessa forma, dizendo: os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Ele viu a santidade de Deus, e pela primeira vez em sua vida, Isaías realmente entendeu quem Deus era. Não mais Urias, não mais Uzias, mas o Senhor era soberano para mudar a história de todo Israel. Que o socorro para Israel não estava em Uzias, que o socorro estava no Deus. Isaías traz o povo a olhar para o Deus como soberano acima de qualquer rei. Isaías estava moralmente nu e sozinho diante de Deus, ao contrário do que aconteceu com Adão. Isaías não possuía nenhuma erva para confortá-lo, nenhuma folha de figueira para ocultá-lo. Ele era plena angústia moral, daquelas que dilaceraram o coração de um homem e rasgaram sua alma em pedaços. E aqui está algo que hoje pela manhã, cedinho, estava voltando para a palavra para extrair mais. Aquela criatura angelical
se moveu rapidamente, voando ao altar com uma tenaz. Tenaz era um tipo de tesoura utilizado para pegar as brasas. Fogo ardente, presta atenção nisso. O serafim tomou uma brasa viva, tão quente que nem mesmo o anjo ele era o anjo, era o poder de Deus. Olha para cá, era o poder de Deus, mas nem o anjo poderia sustentar as brasas. Mas algo interessante, que o anjo pega esse tipo de tesoura, pega a brasa e voa até Isaías. E olha para cá, o serafim pressionou a brasa nos lábios do profeta, e eu não tinha atentado para isso, e pressionou a brasa nos lábios de Isaías. Se nem o anjo pôde segurar, o que aconteceu com os lábios de Isaías? Foram uma marca da própria presença de Deus. A Bíblia diz que Deus habita em chamas eternas. A chama do próprio Deus marca a área em que Isaías tinha sua debilidade. Eu imagino que todas as vezes que Isaías pudesse depois tocar nos seus lábios, o que ele sentia? A marca. E você foi marcado no seu coração pelo Espírito Santo de Deus, e essa marca precisa ser revisitada sempre, como a sua experiência que nunca pode ser esquecida. O forte cheiro de churrasco de beiço, subiu consequentemente, encheu as narinas de Isaías, mas tal cheiro, acredito que entorpeceu pela dor que ele estava sentindo. É a misericórdia severa, um doloroso ato de purificação. A ferida de Isaías foi cauterizada, a sujeira da sua boca queimada, porque ele foi refinado pelo fogo sagrado, o fogo refinador. Às vezes, por muito menos, a gente dá um grito querendo fugir. Às vezes, por muito menos, a gente quer abandonar o processo de Deus na vida da gente. Está muito pesado, eu não estou aguentando mais. Ei, o fogo refinador virá para os últimos dias. Você não pode viver na igreja como se fosse um participante de uma missa gospel, mas você deve vir para uma reunião para ser queimado, porque nós não podemos criar um entretenimento gospel. Nós estamos aqui para receber de Deus, não para cumprir lá uma tabela, eu fui para o culto e pronto. Mas esse ato de purificação, Isaías experimentou o perdão, que foi além da purificação dos seus lábios. Ele foi totalmente purificado, completamente perdoado, mas não sem a terrível dor do arrependimento. A Bíblia diz em Isaías 6:8, depois disto, eu acredito que está aqui, eu destaquei alguma coisa nesse texto. O que vocês veem no destaque? Depois do quê? Às vezes a gente quer que Deus faça antes. Não, Deus só fará para não estragar aquilo que Ele quer derramar sobre a sua vida. Talvez você não está entendendo por causa dos combates, talvez você não está entendendo por causa das rejeições, mas será que Deus não quer te levar para o secreto para ver a área da sua vida em que Ele quer trabalhar? Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. Ei, eu quero dizer para você que você só terá condições de ouvir a voz de Deus depois disso.
depois do processo, experimentado e aprovado. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor dizendo: a quem? E quem há de ir por nós? Aí eu disse: eu. De que maneira Isaías deve ter dito? Com os beijos? E eu viajei ali dentro, gente. Isaías devia estar com os beição lá inchado. Mas mesmo com o beiço inchado, ainda sentindo dor, ele disse: eis-me aqui. Você pode levantar as duas mãos para lá e dizer isso? Eu quero dizer para você que essa frase não surte efeito nenhum sem antes você não experimentar o que Ele quer fazer em você. Você pode dizer: Senhor, pode me usar. Ele não vai usar um vaso rachado, porque vai estragar o que Ele vai colocar dentro. Ele não vai permitir que nada aconteça sem que você não seja restaurado. Depois do encontro de adoração, não foi o primeiro encontro, foi a adoração? Lembra que falamos sobre isso? Diga comigo: adoração. Depois veio a confrontação, grave isso, a adoração. Depois veio a purificação e por fim a rendição. 4 processos. Grave quais são eles. Adoração. Eu não sei o que Deus quer fazer, eu vou adorar. Eu não entendo o que Deus quer fazer, eu vou adorar. E eu quero dizer para você que adorar não é cantar. Que se você sai deste culto aqui sem que a adoração traga algo, ministre a sua vida, gere algo em sua vida, um poder transformador, você não cantou, você não adorou, você cantou. Envia-me a mim. Essa expressão enviar significa o apostolado, que o apóstolo, a palavra apóstolo significa alguém que foi enviado. Mas queridos, repare que a resposta de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías não estava apenas indicando a sua localização. Com essa resposta, Isaías estava dando um passo à frente como voluntário. Eis-me aqui. A sua resposta, ele não esperou nem os seus lábios serem sarados, doendo mesmo: eis-me aqui. Sofrendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Querido, tudo que Deus quer de Célio é que ele seja rendido. Ele quer de Célio que ele adore, mas ele quer que além da adoração, ele chegue ao último estado da rendição. Porque rendido eu estarei pronto para cumprir o meu destino profético. Ninguém cumprirá o seu destino profético, o seu propósito, de nariz arrebitado, com orgulho, tomando as suas atitudes. Ninguém. Porque toda conquista, entre aspas, de propósito, na força do seu braço, você vai desprezar a ação de Deus. Ele quer fazer o mesmo com você. Uma missionária que deu sua vida por servir ao ministério na Amazônia, em meados de 1900, chamada Sophie Miller. Essa mulher serviu por 40 anos nessa região maravilhosa, cheia de shopping center. Tem gente querendo fazer missões em Miami, em Dubai, nos Estados Unidos, né? Mas essa estava na Amazônia, e por 40 anos essa mulher serviu naquela região. Ela fundou mais de 50 igrejas. Uma mulher. O que eu disse? Não, estou esperando para ver se meu marido vai. Meu filho, se você não for, vá você. Não escutei nenhum amém das mulheres. Vá você, para constrangê-lo, para o seu id. Pastor, mas o chamado não é para os dois. Vai, porque enquanto você caminha, daqui a pouco ele corre atrás. E quando o homem se levanta, pode ter certeza que ele vem como trator. Assim será o seu marido. E essa mulher, Sophie Miller,
Perguntaram para ela: como foi o seu chamado? Ela disse: chamado? Olha a expressão dessa mulher: chamado? Ela disse: eu não tive chamado. Escute bem, eu não tive chamado. Eu apenas li uma ordem e obedeci. Não precisou de um fogo descer do alto, cair na minha cabeça, ou abrir o coração. Não, eu só li. Eu li na Bíblia uma ordem e obedeci. É a primeira mulher que eu vejo que simplificou as coisas. As mulheres concordam comigo? Não? A mulher recebe, simplesmente ela vai. Simplificou a coisa. Talvez você não terá a mesma experiência de Isaías, querido, e nem talvez a experiência do apóstolo Paulo. É simples, basta dizer sim àquilo que diz a palavra. Gente, tudo isso aqui é só introdução. Hoje meu tempo já acabou. Eu não poderia deixar de encerrar essa palavra diante de algo que eu ouvi esse final de semana na conferência, que o ano que vem vocês vão estar todos lá, em nome de Jesus. Assim que sair para a inscrição, você tem que fazer a inscrição rápido, porque não, no mês fecha. O censo de IBGE 2022 revelou que os evangélicos chegaram a 26,9% da população brasileira. Não diga glória a Deus ainda. A pesquisa, a penúltima pesquisa, diga penúltima, previsão é que em 2032 a maioria evangélica seria notada no Brasil com 39,8%. Ainda não é glória a Deus. Só que nós temos um problema, que pela primeira vez desde o ano de 1960 esse crescimento desacelerou. E segundo os estudiosos, esse crescimento previsto para 2032, onde a maioria evangélica no Brasil, se estendeu somente para 2050. Eu não estou falando aqui de encher membro de igreja. Estou falando de pessoas que carregam consigo o caráter e a missão. Mas isso foi pesquisa recente. E sabe qual foi o motivo da pesquisa desacelerar o crescimento? Por causa do alto índice de visitações nas igrejas chamadas fast food, pela falta de pertencimento. Enquanto o problema, sai da igreja. Enquanto o problema, vai para a igreja. Enquanto o problema, sai da igreja. E sem pertencimento não tem formação de caráter. Não tem. E é interessante que hoje a gente, se eu não posso comer madeira, eu vou no Páprica, porque no Páprica tem low carb. Tem sanduíche lá que não tem pão. Não posso comer trigo. E a gente vê isso mesmo nas igrejas, e não diferente da nossa, querido. Nós nos incluímos. Porque se eu ouço, ou se eu não ouço aquilo que eu quero, eu vou procurar alguém que vai dizer. E se alguém diz, eu fico lá. Mas ele para de dizer, eu já quero ouvir outra coisa, eu vou procurar outros. E nesse caminhar aqui, sabe o que a pesquisa diz? Escuta bem. Que as pessoas estão atrás de influencer gospel. São seguidores de influência
influencers gospel, ao invés de buscar pertencer a uma igreja e ser formado nela. E nessas pregações cotidianas, entenda o que eu quero dizer? Venha que você vai prosperar. Venha que a sua vida vai mudar. Venha que você vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter aquilo, vai ter aquilo. Agora, diferente de uma pregação que diz assim: venha e você precisa ser transformado no seu caráter. Eu vou parar por aqui.